Arro, pessoal, bom dia. Aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os feedbacks, porque muita gente mandou para mim, né, que está gostando de receber os áudios assim logo de manhã. Então, eu vou fazer isso, eu vou gravar ele no dia anterior e vou mandar cedinho para você já se sintonizar com essa energia. E aí, agradeço também quem está interagindo lá no Instagram, porque eu estou lendo um livro incrível, Anatomia do Yoga, e aí eu vi um trecho, eu falei, nossa, esse trecho aqui daria uma reflexão bacana, né? Eu tirei uma foto, compartilhei no Stories e pus uma enquete lá. Perguntei se vocês gostariam de uma reflexão mais profunda sobre esse livro, sobre esse trecho específico, né? E a grande maioria falou que sim. Então eu vou fazer essa reflexão, né, em cima desse trecho. E eu estou perguntando lá agora se você prefere receber essa reflexão por áudio ou por vídeo. Né? E assim, o áudio estava ganhando da última vez que eu ouvi, mas ganhando por pouco. Né? Então, assim, vamos ver como é que vai ser a votação final. Se eu vou gravar um vídeo ou se eu vou gravar um áudio sobre esse trecho. E eu pergunto isso justamente porque eu quero adaptar, né? Eu quero fazer com que esses conteúdos cheguem da forma que vocês preferem, né? Porque afinal eu crio tudo isso para vocês. Então gratidão aí para quem me ajuda, né? Me ajuda a direcionar esses esforços, né? Para onde que eu vou? Se eu crio isso, eu crio aquilo, que formato que eu faço? Aliás, me veio uma ideia, não é uma ideia que me veio, né? Na verdade, me retomei uma ideia de fazer aí algum grupo, algum trabalho com livros. Então, se você gosta aí de estudar, se você também ama essa coisa de buscar o conhecimento por livros, refletir sobre eles, enfim, agregar conhecimento, fica de olho aí que provavelmente vai vir novidade. E vamos finalmente falar sobre a energia do dia. Bom, hoje, sexta-feira, dia de Vênus, né? Vênus Afrodite, a deusa do amor. E aí a gente sabe que se você é uma maga, se você é um mago astrológico, hoje é aquele dia maravilhoso para você se sintonizar com essa energia. Pode fazer um ritual, uma meditação, alguma coisa ligada à energia de Vênus, principalmente falando sobre relacionamentos. E olha como essa energia está forte para esse momento, porque hoje, naturalmente, por ser sexta-feira, já é um dia propício para isso. Mas para ficar melhor ainda, agora de manhãzinha, a Lua entrou em Libra. E Libra é um signo regido por Vênus. Então, a gente tem aí essa força duplicada, né? Porque temos aí a energia mágica do dia, né? Dia planetário, e temos também a energia da Lua passando por um signo regido por Vênus, que é um signo que fala sobre relacionamento. Então, olha a força que a gente tem para trabalhar essa tônica do dia de hoje. Se você conhece um pouco de astrologia, você sabe que, se você quiser olhar a área de relacionamento de uma pessoa, um dos principais pontos, sem dúvida, é entender o planeta Vênus. É ver ali o signo que Vênus está, é ver a casa que Vênus está, enfim, os aspectos, se está retrógrado, e aí você vai entendendo como é que funciona a parte afetiva dessa pessoa. E mais ainda, né? Além da Lua estar em Libra, que ela vai trazer aí essa tônica de relacionamento para todo mundo, ela vai fazer alguns aspectos interessantes para trabalhar essa área. Então, primeiramente, eu diria, né? Se você tem um relacionamento, se você já está num relacionamento, a gente está numa Lua crescente em Libra, hoje seria um momento muito interessante, um dia muito interessante para nutrir o seu relacionamento, para desenvolver ele. Vocês sabem que eu amo plantas, eu estou todo dia cuidando de plantas aqui, e elas são uma analogia muito interessante com o ser humano, com a vida como um todo, né? Então a planta precisa de nutrição, né? A planta precisa de cuidado, de carinho para ela poder se desenvolver. Principalmente as plantas que a gente pega ali para criar em vaso, né? Para poder fazer uma horta, alguma coisa. Porque as plantas que estão na natureza, elas se viram, né? Elas nascem ali e os devas da natureza cuidam delas. As plantas que a gente planta, elas têm essa conexão com a gente. Então é muito interessante quando você cuida delas, quando você tem essa coisa de saber, inclusive, cuidar da planta, né? Conhecer a planta. Aliás, olha que tema interessante. Para você cuidar do seu relacionamento, para você nutrir o seu relacionamento, você tem que conhecer a sua parceria, né? Quem está com você. E, obviamente, antes de tudo, primeiro de tudo, você tem que se conhecer muito bem. Né? Então, dica de para quem tem relacionamento hoje, nutra o seu relacionamento. Para quem não tem relacionamento, e caso você queira ter, hoje é um ótimo dia para você também, como eu posso dizer, verificar o que você pode fazer na sua vida para atrair esse relacionamento, né, para poder desenvolver essa área afetiva na sua vida. Inclusive, eu vou dar dica de um cristal hoje, que ele ajuda muito a sintonizar com essa energia, né, da parceria, de encontrar alguém, e aí você pode até começar a se sintonizar com essa energia. Bom, a Lua vai fazer. Que aspecto que ela vai fazer agora de manhã? Primeiramente, ela vai fazer um sextil com Marte. Marte está em Leão. E Marte fala sobre a sexualidade, então isso é um tema muito interessante. Casais precisam ter uma vida sexual saudável. Casais precisam ter uma vida sexual satisfatória, porque problemas na sexualidade certamente vão
criar problemas no relacionamento. Isso a gente vê muito na terapia tântrica e em várias terapias de casal, né, de qualquer forma. Muitas vezes a reclamação, né, de um dos parceiros ali vem justamente dessa área, né, de não ter uma satisfação sexual. Então a Lua falando bem com Marte nesse momento pode trazer essa tônica, né, de você sintonizar com isso e de conhecer novamente. Você tem que conhecer a sua parceria, você tem que conhecer com quem você está, o que essa pessoa gosta, né, o que essa pessoa, né, preza ali nessa área da sexualidade, que é importantíssima para um relacionamento amoroso. E para você que está sozinha, né, ou sozinho, você tem que se conhecer sexualmente, porque também, né, tanto quem está já com uma parceira, com um parceiro, né, com quem já está em casal, mas também quem está solteiro ou solteira, você tem que se conhecer também. Então, parte dos desafios que os casais passam na questão da sexualidade passa até pela pessoa não se conhecer direito. Nem a pessoa sabe direito o que ela gosta nessa área. Ou nem a pessoa conseguiu, né, de repente, se livrar de alguns bloqueios dessa área. Então, a Lua em sexto com Marte faz uma tônica bem interessante para trabalhar nessa área. E mais do que isso, ela vai fazer também um quincúncio com Júpiter em Peixes. E Marte também já está nesse quincúncio. Então a gente vai ter aí um aspecto de poder chamado chapéu de bruxa, ou dedo de Deus, envolvendo inclusive Júpiter em Peixes. O que eu gostaria de trazer para vocês, principalmente na tônica relacionamento e sexualidade? A questão do sagrado. A questão do sagrado. O Tantra, ele trabalha isso de uma forma muito bonita, né? Quando a gente fala de um relacionamento tântrico, a gente fala de um relacionamento de Shiva e Shakti, né? Então, um enxerga o outro como uma divindade. Se enxerga, né, se trata a energia sexual como uma energia sagrada. Então isso é um ponto muito importante. Temos essa participação de Júpiter em Peixes, ou seja, torne sagrado a sua troca sexual, né? E aí a gente tem, para quem conhece essa área, para quem se beneficia, tem um plus ali com relação a isso, né? Porque o sexo, ele traz muito prazer, obviamente, né? Ele traz prazer, conexão, enfim, traz algo muito legal, mas ele também mexe muito com as energias, né? Ele é um potencial criativo enorme, que dentro do conceito lá de magia sexual é uma magia criativa, né? Você pode usar essa energia para potencializar todas as áreas da sua vida. Bom, uma coisa é básica, né? Quem tem uma sexualidade feliz, uma libido boa, uma vida, né? Uma energia sexual plena, já tem uma vida que realmente ganha em muitos sentidos, porque ela tem energia, ela tem felicidade, ela tem alegria, ela tem o chamado tesão pela vida, né? Então isso é um ponto importante. E a pessoa que está com essa área não tão bem resolvida, isso também afeta outras áreas da vida. Ela pode ter um desânimo, ela pode ter uma capacidade criativa menor. Então hoje temos um dia muito interessante para refletir sobre isso. Como que você tem tratado a sexualidade e como que você tem tratado a sexualidade dentro de relacionamentos. E aí a gente vem lá para a madrugada, né? Na madrugada a gente vai ter aí um aspecto muito interessante também, né? Ele vai acontecer na madrugada, por isso que eu estou falando agora de manhã, mas aí ele vai respingar para o áudio de amanhã também. Mas essa lua ela vai fazer um trígono com cabeça do dragão e com Saturno, formando um chamado grande trígono, também um aspecto de poder. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Também chamado de aspecto de poder fluente. Bom, cabeça do dragão, como eu falei, fala sobre a correção da alma, sobre o nosso caminho de desenvolvimento. E Saturno fala sobre amadurecimento, sobre lições que a gente passa na vida para poder crescer, para poder evoluir, para poder amadurecer. Então é um aspecto muito interessante mostrando, né, o quanto isso, por quê? Porque a gente estuda muito isso, né? Tanto eu quanto a Súliva, a gente está nessa área, né? Demos o curso juntos lá, o Sintonia do Amor, então ela trouxe muitos conhecimentos dos estudos que ela faz, eu trouxe outros conhecimentos dos estudos que eu faço, a gente juntou isso para fazer uma sinergia e colocar ali disponível para todo mundo. Mas o relacionamento, né, quando ele é feliz, quando ele é nutritivo um para o outro, ele ajuda muito, muito no nosso desenvolvimento, na nossa evolução, né, no nosso crescimento espiritual, material, enfim, de todos os níveis. Por quê? Porque quando você está olhando para uma direção, você já está ali, né, caminhando para lá e é maravilhoso. Se você já sabe a direção que você está seguindo, isso por si já é maravilhoso. Agora, quando você está indo para uma direção e você se encontra, né, se junta com uma pessoa que também está indo para lá, isso é potencializado, isso é muito mais potencializado. Acho que é muito fácil entender isso, né? As pessoas, no geral, preferem, né, fazer as coisas em dupla ou em grupo, ou assim, em alguma ajuda, né? A questão é que a dupla ela tem uma tendência mais fácil de se sintonizar, né? O grupo ele já começa a trazer mais pessoas e começa até a trazer uma dispersão. Mas duas pessoas, né,
indo para uma mesma direção, né, apontando para um caminho e indo juntos, é muito, muito mais potente. Por quê? É fato, né? Na nossa jornada, na nossa caminhada, a gente vai passar por desafios. Todos passamos e todos passaremos. Isso aí faz parte da vida. Agora imagina, né? Quando você tropeça, ter uma pessoa do seu lado que pode te ajudar a levantar. E ao mesmo tempo, quando a outra pessoa de repente tropeça, quando ela fica cansada, você está ali para de repente ajudar ela também. Então, quando a gente fala de relacionamento e missão de vida, e correção de alma e evolução, isso é muito potencializado primeiro por esse ponto, né? Porque um ajuda o outro. Se ambos estão indo para a mesma direção, e aí por isso é importante você se conhecer, né? Para saber quem que você quer ao seu lado, e aí conhecer outra pessoa para poder também todos os dois estarem alinhados, né, para o caminho que estão seguindo. Quando se tem isso, você tem ajuda, né? Você tem um ajudando o outro. Né? Então, a gente sabe que a vida é feita de altos e baixos. É uma lei hermética, inclusive, né? A lei do ritmo. A maré sobe, a maré desce. Os trânsitos astrológicos mostram isso também. Então, muitas vezes uma pessoa ela está ali passando por um trânsito astrológico desafiador. E a outra pessoa não. A outra pessoa está com o mapa dela, a astrologia dela está fluente. E aí a outra pessoa segura um pouco as pontas, né? Enquanto a outra, de repente, tem que passar por algumas lições. Só que aquilo vai passar, né? A pessoa vai conseguir se recuperar, principalmente porque ela teve o apoio, ela teve uma ajuda de uma outra pessoa. E porventura, a outra pessoa que segurou as pontas, de repente, começa a passar por um trânsito desafiador, e aí é a vez da outra segurar. Então, olha que lindo, isso é muito fácil entender. Nós temos duas pernas, né? O ser humano tem duas pernas. E quando uma perna está cansada, a outra segura ali o peso. E aí, quando ela começa a ficar cansada, a outra segura. Eu vou dar um exemplo, né? Eu fui levar um lixo, né, lá na lixeira, e aí estava pesado, né? Tava um saco bem pesado. Só que eu não conseguia mudar de mão, porque eu estava com o duque numa mão e o saco na outra mão. A mão ficou chateadíssima, porque ela estava cansada, né? O braço cansado ali, a mão de segurar aquele peso e andar, né, por um longo caminho aqui nessa estrada de terra. Mas eu não conseguia trocar com a outra mão. Então ela estava sozinha naquele esforço. E eu posso garantir que foi bem desafiador. Seria muito mais fácil se eu pudesse, a hora que uma mão cansasse, eu passasse para a outra mão ia lá, segurava, a outra descansava, depois eu passava e assim por diante. Então essa é uma tônica muito interessante do relacionamento. Porque a nossa vida ela é feita, né, de desafios, a gente tem aí os potenciais de crescimento, mas a gente tem que passar por algumas lições para poder crescer e é muito mais fácil crescer em dupla nesse sentido. Obviamente, né, estou falando de um relacionamento onde ambos estão indo para o mesmo caminho, onde ambos estão se desenvolvendo para que realmente seja assim, né? Porque às vezes a pessoa, se ela não está bem, ela pode atrair uma pessoa que vai atrapalhar mais do que ajudar. Né? Ela é aquele relacionamento que suga a energia ao invés de somar. Então esse é um ponto interessante. E que pedrinha que vocês poderiam utilizar, né, para quem quiser atrair esse relacionamento, para quem quiser sintonizar, né, com o que chamam aí de alma gêmea, tem vários nomes, mas enfim, é aquela pessoa que é uma pessoa que de repente se encaixaria bem aí no seu caminho. Essa pedrinha, existem várias, tá? Tem várias pedrinhas que podem ser utilizadas, mas eu vou falar de uma das mais faladas, mais poderosas dentro do estudo da litoterapia, né, que é uma formação que eu fiz. E essa pedrinha é o topázio azul. Então, galera, você, né, isso pode ser utilizado também se você já tem um relacionamento, tá? Não é? Você pode reforçar com essa energia do topázio azul, que vai falar sobre comunicação, que vai falar sobre uma mente bem alinhada e sobre esse poder de atração, né, de pessoas, de almas afins. Então, se você já tem um relacionamento, você pode meditar com o topázio azul, você pode usá-lo o dia inteiro, né? E ir lembrando dessa questão de nutrir o relacionamento, de nutrir a energia do seu relacionamento afetivo. E se você não tem alguém, e se você quer atrair alguém, você pode justamente meditar com essa pedra, fazer algum ritual, aí vai de cada um, né? Como eu falei, se você tem essa linha, né, de trabalho, de trabalhar a espiritualidade, trabalhar a energia, fazer rituais, hoje, sexta-feira, lua em Libra, lua crescente em Libra, é um ótimo dia para isso. E o topázio azul pode ser uma pedrinha que te ajude muito nesse caminho. Galera, é isso, tá dando quase 15 minutos aqui, vou ficando por aqui, aproveitem essa sexta, né? Amanhã tem mais áudio, a gente vai trazendo mais energia do dia. Já saibam que sábado a energia da Lua continua em Libra, a gente continua um pouco nessa tônica, mas ela vai fazer outros aspectos, então aí eu trago qual que é o subtom desses aspectos amanhã. Vou ficando por aqui, muita gratidão, Namastê, Harion.